capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo de número 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Amado, isso não é uma sugestão de Deus para o casal. Isto é um mandamento. Deus, ao falar essas coisas para Adão e para Eva, Deus não estava sugerindo, mas Deus estava mandando. Deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, isto é mandamento e não sugestão. Deus quer que o homem se case, que homem e mulher venham constituir uma família. Isso está mais do que claro, está claríssimo. Deus quer a constituição de famílias. Deus quer não apenas por questão de procriação, manter a espécie, não, mas porque a vida a dois, quando ela é vivida conforme a orientação de Deus, é uma vida plena, confortável, feliz. Nesta manhã, eu quero trazer mais esclarecimentos sobre esta questão da vida a dois. E o tema que nós sugerimos a esta mensagem é: quem ama se compromete. Repitam comigo, digam: quem ama se compromete. Não dá, amados irmãos, para dizer que é cheio ou cheia de amor pelo cônjuge e não se comprometer. Que amor é esse que não tem compromisso? Que amor é esse que não tem responsabilidade? Não é amor. Poderia ser paixão, poderia ser a vontade ou a necessidade de viver junto, mas quem verdadeiramente ama se compromete. O marido que ama a esposa, este se compromete com ela, e vice-versa. A mulher que ama o marido se compromete com ele. O amor existe para fixar a união, manter forte a união. O amor não é simplesmente para ser demonstrado no erotismo, no ato sexual. Não. Esse amor pelo qual a Bíblia dá sugestão, sugere que o homem ame a sua esposa e a sua esposa ame o seu marido. Esse amor é transcendental. É um amor que vai além da paixão, que vai além do erotismo, que vai além do gostar. E eu quero frisar nesta manhã
exatamente esse ponto. O ponto que leva como tema: quem ama se compromete. Por que quem ama se compromete? Porque Deus estabeleceu o homem e a mulher para uma vida comprometida. O homem deve se comprometer à sua esposa e a sua esposa deve se comprometer ao marido. Existe uma coisa que você precisa bastante entender. Que coisa é esta? Viver juntos não é o bastante. Existem casais que eles convivem. Eles moram juntos. Eles estão na mesma casa. Mas viver juntos não é o bastante. É preciso que um se comprometa com o outro. Precisa ser totalmente casado, no pleno sentido da palavra. Por quê? Porque existem casais que parece que não são casados. Parece que é um homem que mora em uma casa com uma mulher, mas eles são opostos, eles são desunidos, eles não formam aquilo que Deus ordenou, ambos sejam uma só carne, são competidores, eles vivem mais em litígio do que em unidade. Então, um casal que não vive em unidade, então isso demonstra que não há comprometimento. O homem, ele é individual dentro daquela casa, e a mulher é individual dentro daquela casa. Então, verdadeiramente, eles não estão casados, eles estão ali vivendo juntos. Mas você me pergunta, mesmo tendo uma certidão de casamento homologada pelo cartório, mesmo estando documentados, eles estão apenas convivendo? É, apenas convivendo. Porque verdadeiramente viver a vida a dois é se dar um para o outro. É ter a unidade que a Bíblia exige que tenha. Então, não basta viver juntos, não basta estar dois na mesma casa. Precisa estar unidos, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Amém? A união do casal se completa quando eles estão unidos. Repita comigo: fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Tudo fica mais fácil quando há essa união plena. Tudo fica mais fácil. Que maravilha é o casal sair de casa e vir ao templo adorar a Deus. É bem diferente de um ficar em casa e o outro vir. É bem diferente. Muito diferente. Quando os dois realmente comungam da mesma fé, estão unidos na mesma fé. E aí a criação dos filhos é facilitada
pelo temor que o casal apresenta ter por Deus. Quando Deus diz una-se a sua mulher, não é apenas unir-se na cama. Quando Deus diz que o marido deve estar unido à esposa e a esposa unida ao marido, não é apenas sexualmente, mas é também espiritualmente. Nós sabemos que temos um espírito que mora, reside no nosso corpo. Sabemos que somos corpo, alma e espírito. E quando casamos, não casamos só no corpo. Casamos no corpo, casamos na alma e casamos no espírito. Por isso o jovem deve ter muito cuidado com a escolha que faz, porque ele estará comprometendo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Muitos acham que casar está exatamente naquele primeiro instante da paixão. Haverá um tempo que a paixão passa, completamente passa. E aí o que vai manter o casal dentro dos padrões bíblicos é o amor. É o amor. Então essa junção física, emocional, intelectual e espiritual é muito importante na vida a dois, no casamento. Você precisa ser unido ao seu cônjuge fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. É um desconforto, às vezes, a discrepância intelectual. O marido, às vezes, ele fica intelectualmente aquém da esposa, ou vice-versa. E aí o que é que acontece entre aquele casal? Aquele que intelectualmente é mais elevado, acaba humilhando aquele que é menos. E por isso há esse desconforto e essa agressividade verbais. Você é burro, você é idiota, você é isso, você é aquilo, você não sabe nem fazer um ó com um copo, porque a intelectualidade também conta nisso. Também conta. Também eleva ou abaixa o padrão do casal. É necessário que o casal busque a crescer em todas as áreas da vida. Em todas as áreas o casal busque a crescer. Crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, crescer emocionalmente e até fisicamente. Qual a proposta de Deus? A proposta de Deus, nessa questão de que quem ama se compromete, é que não sejam dois solitários dentro de uma casa. Não se conversam, não se abrem, não há comunicação. O marido se tranca no quarto ou a mulher e fica nas redes sociais. E são dois solitários dentro da mesma casa. Não há diálogo, não há conversa, não há intimidade. Repita comigo, diga: Deus fez o casal para eles serem íntimos em todos os aspectos. Amém? Não é apenas íntimo no que diz respeito ao corpo, não, mas em todos os aspectos. Se eu não posso saber o que a minha mulher está sentindo, então não há intimidade entre nós. Se ela não pode saber os meus sentimentos, as minhas emoções, o que eu estou sentindo,
Então somos dois solitários dentro da mesma casa. O que é que você tem? Nada não. O que é que você tem? Nada não. Ou são dois solitários dentro do mesmo lar? Não, não pode ser assim. Não é para ser assim. O marido deve se abrir para a sua esposa e não para as mulheres lá fora. A esposa deve se abrir para o seu marido e não para os homens lá fora. Lá fora tem camaradagem, tem amizade, mas dentro de casa tem competição. Isso é casamento? Não. Isso é viver juntos. Estão convivendo. Mas são dois solitários dentro da mesma casa. Não é a proposta de Deus. Deus não uniu dois competidores. Olha, fica até realmente contraditório. Como é que dois competidores, Deus unir dois competidores? Não, tem que se libertar da competição, desse espírito de disputa, desse espírito de contenda. Então Deus não quer um marido isolado, a mulher isolado. Deus quer que eles sejam um só, um só, sem competição, sem concorrência. Essa questão aí é muito clara, é ser um. E quando o marido e mulher são um, nada pode separá-los. Nada. Diga assim, diga, quando o homem e a mulher são verdadeiramente um, nada os separa. Só a morte. Amém, irmãos? Só a morte. Tem casais que eles vivem se tolerando. O que é que eu vou fazer? Se eu deixar aqui essa casa, vai complicar tudo, vai complicar a criação dos filhos. E o jeito que tem é empurrando com a barriga. Esse não é o tipo do casamento padrão. Não é o tipo do casamento estabelecido por Deus. O casamento estabelecido por Deus é que seja um só. Marido e mulher seja um. Para isso, o marido se compromete com a mulher. Para isso, a mulher se compromete com o marido. Ela se compromete em ser uma com ele. Ele se compromete em ser um com ela. O que falta muito, às vezes, na vida do casal, é o diálogo. Tem aquele marido ignorante que acha que ele é o dono da razão, que ele é o sabe tudo, que se ele ouvir a esposa, ele realmente está se rebaixando. E tem aquela mulher que é encrenqueira, submissa, e não tem como o casal ser um desse jeito. Não tem como o casal realmente se comprometer um com o outro, se não se compromete com a união. Diga comigo, para se comprometer um com o outro, é necessário se comprometer com a união. Com esse mandamento, vocês serão um. Vocês serão um. Ah, mas não dá, Deus. Dê um jeito. Escolha a pessoa certa, você que não é casado, escolha a pessoa certa para se casar com a pessoa certa, para que viva o padrão bíblico. É necessário que nessa vida dois, que não basta viver junto, haver profundidade de relacionamento.
Diga comigo, profundidade de relacionamento. Isso aponta para um relacionamento profundo e não superficial. Tem aquele marido que a esposa pergunta para ele, como foi o seu dia de trabalho? Foi bem, tudo do mesmo jeito. Então, se não há profundidade de relacionamento, existem coisas que não são reveladas. Elas ficam o quê? Ocultas. Quando não há profundidade de relacionamento, a mentira ataca. A mentira ataca e ela pode triunfar nesse relacionamento. Porque a pessoa começa a omitir, a guardar sentimentos, a guardar coisas. E aí o que é que acontece? Fica omitindo. O que é que você tem? Nada não. Foi que lhe aconteceu? Nada não. O que é? Deixa para lá. E não é assim. Não é assim. Quem quer ter um casamento saudável deve se comprometer. Amém? Os casados aqui, levante a mão, faça uma declaração de comprometimento. Você que tem o seu cônjuge, levante a sua mão e diga, a partir de agora, eu vou me comprometer com o meu cônjuge. Então, tem que haver esse comprometimento. Tem que haver. Tem marido que esconde o dinheiro da mulher. Esconde o dinheiro da mulher. Eu estava ouvindo um documentário de um grupo de pessoas que não são evangélicas. Elas não são evangélicas. Mas eles aprenderam a regra básica do viver a dois. E o marido disse bem assim, eu acabei com esse individualismo. Eu acabei com esse individualismo. Eu pude entender que não é o meu dinheiro, não é o dinheiro dela, é o nosso. Se você não consegue unir o dinheiro, você vai conseguir unir as outras coisas? Pare e pense. Pare e pensa, reflita. Se o dinheiro que a gente tem todo o poder de dominar, e é para dominar, ele nos domina, então as demais coisas vão dominar também a vida conjugal. Então é necessário que haja profundidade no relacionamento. Nosso dinheiro, nossas contas, nossa casa, nossos bens, nossa saúde, nossa vida espiritual. Quando se vive unido, marido e mulher, tudo é realmente nosso. Nossa comunhão com Deus. Mas se não há profundidade, então há competição. Há disputa até para ver quem fica em primeiro lugar espiritualmente. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Aí fica aquela disputa. O marido quer ser mais santo, a mulher quer ser mais santa, porque estão completamente fora do que Deus falou. Quando Deus diz assim, ambos serão um, é que os dois, mesmo sendo pessoas diferentes, mas estarão os dois no mesmo propósito, no mesmo estilo de vida. E que estilo de vida é esse? O estilo de vida orientado pela palavra de Deus, pelas Escrituras, orientado pelo Espírito Santo. Amém? Será que podemos dizer, eu conheço o meu cônjuge e ele me conhece? Ou realmente o teu cônjuge
tem aquela pulguinha atrás da orelha, dizendo assim, olha, eu vivo com ela, mas não conheço. Eu vivo com ele, mas não conheço. Vixe, não conheço esse homem. Ainda não se despiu completamente para sua esposa. A esposa ainda não se despiu completamente para o marido. É necessário que estejam realmente completamente nus, transparentes, despidos, um para o outro. Não estou falando simplesmente no lado físico, mas no lado emocional e no lado espiritual. Tem marido, ó, e quando vai chegar para a mulher para dizer que está sentindo uma dor, o carro da SAMU já está na porta. O carro da SAMU já está na porta. Então não há profundidade. Casamento é baseado realmente na profundidade do relacionamento, a intimidade, a transparência que se tem em se relacionar. E isso começa desde namoro. No namoro, o que é que acontece? A moça abre o caderno. Abre o caderno. Olha, a minha vida é assim, assim, assim. E a sua como é? O namorado tem que abrir também a agenda dele. Olha, a minha vida é assim, 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 assim. Já começa no namoro. Quem omite no namoro vai omitir muito mais quando for casado. Quem esconde no namoro, esconde casado. Quem é calado no namoro, ó, no casamento vai ser muito mais calado ainda. Aí a pessoa diz, mas todo mundo é assim. Não, mas você não é todo mundo. Você é você. Seja diferente. Amém? Você não tem nada a ver com todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. Meus avós fizeram, meus pais fizeram, mas você é diferente. E principalmente porque você está tendo esclarecimento da palavra de Deus. Nós somos ignorantes enquanto o esclarecimento não chega. Quando o esclarecimento chega, quando a verdade chega, é para ser praticada, é para ser vivida. Paulo diz, quando eu era menino, eu só sabia fazer coisas de menino. Mas quando chegou o entendimento na vida de Paulo, que ele amadureceu, teve entendimento, ele disse, eu acabei com as coisas de menino. Então não pode. A pessoa não pode ser teimosa, resistente. Não, eu sou assim, e só quem me muda é Deus. Nem Deus te muda, porque você já está dizendo que é assim. E agora é Deus que vai te obrigar a mudar? Não. Vamos parar com essa conversa errada e que é Deus que muda. Deus muda quando a gente se abre para a mudança. Deus trabalha quando a gente abre o coração para Ele trabalhar, seja em qualquer área da vida. Quando a gente resiste, Deus não pode fazer nada. Ele trata de acordo com a nossa abertura. Amém? Então é necessário que haja profundidade e não viver junto. A vida a dois requer inteligência e determinação e não viver junto. Diga comigo, eu preciso viver a vida a dois com inteligência e determinação. Nós sabemos aquilo que atrai o nosso cônjuge. Nós sabemos do que o nosso cônjuge gosta. Entretanto, o que é que fazemos? O que não gosta. Então é hora de crescer. É hora de ser inteligente. É hora de acabar realmente com as coisas carnais. Quem ganha com um casal carnal é Satanás. Quem ganha, quem está sendo adorado,
dentro daquela casa é o diabo, porque aquele casal é carnal. Agora, quando o casal é espiritual, quem está ganhando é Deus. Amém? 2. Um casamento bem-sucedido não acontece por acaso. Se comprometa com seu casamento. Se comprometa em não apenas viver junto. Não, nós não estamos aqui vivendo juntos. Nós estamos aqui vivendo, unido para a glória de Deus. 2. Um casamento bem-sucedido não acontece por acaso. O casamento bem-sucedido envolve duas pessoas na busca da solução para grandes ou pequenos problemas. São duas pessoas inteligentes que podem se unirem para resolver os pequenos e grandes problemas que surjam no casamento. Entretanto, o que é que acontece na maioria das vezes? É problema seu, resolva você. Espera aí, meu irmão. Se casou para que a mulher resolva sozinha? Se casou para colocar a bomba nas mãos do homem? Não é assim, não. Tudo o que acontece na família, quem deve resolver, deve ser os dois. Os dois devem resolverem. É os dois, a responsabilidade é os dois. Os dois estão envolvidos em qualquer situação que ocorra no casamento. Estão me entendendo? Levante a mão e diga: eu tenho a minha parte a dar, tanto pela união como pela desunião. Se o seu casamento é um casamento de dois competidores, você está fazendo parte dessa competição. É verdade, não tem outra verdade, a verdade é esta. Se o seu casamento é um casamento unido, você está fazendo parte dessa união. Amém? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A Bíblia diz que não. Não tem como andar junto se não estiverem de acordo. É preciso estar de acordo. Alguém definiu o casamento como sendo a completa dedicação da pessoa no seu todo para alcançar um estilo de vida completo. Para que haja paz no seu lar, você tem que promover a paz. Para que haja união, você tem que promover a união. Dois não brigam se um não quer brigar. Essa é a verdade. Agora, tratando-se realmente de vivência, a vivência é uma vivência que deve ser saudável, comunicativa, sentimental, aonde as agressividades devem ficar de lado, aonde o respeito deve imperar. Quando a gente olha para algumas famílias bíblicas, nós encontramos a família de Abraão, o respeito de Sara por Abraão, o respeito de Abraão por Sara. Eles não tinham filhos, e quando Sara propôs que a sua serva desse um filho, foi como um acordo. Havia lei que dava respaldo a isso a Abraão. Abraão poderia ter uma segunda esposa, poderia, mas foi comum acordo de Sara. Eles viviam unidos. Nós encontramos na Bíblia o relacionamento de Sara com Abraão, aonde Sara usa Senhor como um pronome de tratamento. Meu Senhor. Isso não quer dizer que Sara era a escrava. Isso quer dizer que Sara era
submissa e concordava com os feitos do seu marido e vice-versa. Será que nós só precisamos olhar para a Bíblia na hora de querer que Deus atenda às nossas petições, com uma casa bonita, um carro novo e etc., com essas coisas, mas na hora que é para fazer um tratamento no nosso interior, nós resistimos? Não, a Bíblia é para a confrontação interior, a Bíblia é para a mudança interior, a Bíblia é realmente para que casais, eles vivam a vida comum de acordo com o padrão de Deus. Terceiro, se comprometa com a sua esposa, se comprometa com seu marido, quando o casamento necessita de ajuda. Muitos casais querem resolver os seus conflitos sozinhos e não conseguem. E não conseguem. E vai aí empurrando, não procura ajuda, nem pede ajuda para o seu matrimônio sair daquela situação. Eu quero apontar para você algumas razões do porquê o casamento fica em crise e precisa de ajuda espiritual de fora ou de ajuda técnica de fora. Quando são incompatíveis com a vida espiritual significativa. Casamento entra em crise do espiritual para o físico. Não é do físico para o espiritual. É do espiritual para o físico. Os dois têm incompatibilidade espiritual. É uma coisa terrível no casamento. Essa malignidade de incompatibilidade espiritual. A mulher é crente, o marido não é. Ou os dois são crentes, mas o marido é crente incrédulo. A incompatibilidade é aquele que frequenta a igreja, mas não se entrega para Deus. A mulher é aquela mulher que frequenta a igreja e se entrega para Deus. De repente ela começa a ser criticada pelo próprio marido. Você quer ser mais santo do que os outros? Deus não precisa disso. Para se servir a Deus não precisa disso. Para ser realmente uma pessoa de Deus não precisa disso. Não se preocupe, eu sou de Deus, mas sou do meu jeito. Não existe ser de Deus do meu jeito. Não existe isso. A gente tem que ser de Deus do jeito que Ele quer, pois Ele revela na palavra o jeito que Ele quer. Eu sou crente do meu jeito. Não existe isso. As normas estão na Bíblia e não na minha cabeça. Não sou eu que formulo o padrão de vida cristã. Quem formulou o padrão de vida cristã foi Deus, foi Jesus. Foi Jesus que deixou o exemplo. Então, esta incompatibilidade da vida espiritual é desastrosa. É importante a mulher cristã estar sempre evangelizando o marido. Evangelizando pela palavra e evangelizando pelo comportamento. A Bíblia diz que a mulher santifica o marido descrente pelo comportamento dela. É o que está escrito. A mulher crente santifica o marido pelo comportamento. O marido crente santifica a mulher pelo comportamento dele.
A maneira que se comporta é também a pregação da palavra. Pode um marido descrente ser ganho? Pode, pelo comportamento da mulher. A maneira que ela se comporta, ou a maneira que ele se comporta, se ele tem uma esposa descrente, ele pode ganhá-la sem palavra. É o que a Bíblia ensina. E se a Bíblia ensina, não tem como não ser. Não tem como. Quem sou eu para dizer que a Bíblia está errada? A Bíblia não está errada. Quem está errado é o comportamento humano. O que está errado é a resistência que o homem faz em não ceder para a Bíblia. A vida tem que ser realmente vivida de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Um outro motivo que o casamento entra em crise é quando há um fracasso espiritual. Fracassa, pecado, é terrível, amado. O pecado do marido atinge a mulher. O pecado da mulher atinge o marido. O pecado de um atinge a família. De repente, os próprios filhos sofrem as consequências. Seria muito bom se Deus apenas cobrasse de quem pecou. Seria maravilhoso. Mas existem fatos na Bíblia que os filhos realmente sofrem. Posso citar um para você lembrar? Davi. Davi poderia ser o único a ser punido. Poderia não vir consequência nenhuma para a família de Davi, mas veio. Veio. Um irmão matou o outro. Um irmão estrupou a irmã. Foi uma desordem total que aconteceu na família de Davi por causa do pecado de Davi. O próprio Deus disse: a espada não sairá da tua casa. Então a gente tem que evitar na nossa casa, no nosso casamento, fracassos espirituais. De repente o marido entra-se numa encrenca, quando a mulher sabe da encrenca que o marido entrou, ela desmaia, passa mal, a pressão sobe, morre, até morrer morre. Então, é importante eu entender isso, que não basta viver juntos, tenho que me comprometer. Se não quer se comprometer, não case. Mas se casou, tem que se comprometer. Paulo disse: é melhor que vocês fiquem que nem eu. É melhor que vocês não falem em casamento. Mas, se vocês não têm domínio dos pensamentos, e só fica na mente desejos, casa. Casa é melhor casar do que ficar com pensamentos levianos, pensamentos de sexualidade. Mas, casou, pague o preço por esse casamento. A sociedade aí ensina: casou, manda embora, divorcia. Mas a Bíblia manda, é esse padrão, o padrão da Bíblia. A gente vai encontrar, infelizmente, né, no dia do juízo, que a igreja estará assistindo o julgamento do trono branco, a igreja vai ver, vai reconhecer algumas pessoas que acharam que não era nada demais, podia realmente casar e descasar a hora que quisesse. Infelizmente, nós vamos ver o julgamento desses no dia do trono branco. Vamos ver, porque de Deus não se escarnece.
Não existe esse negócio, eu acho que Deus, não existe esse eu acho que Deus. O que existe é o que está escrito. É o que está escrito. 60% dos casais só procuram ajuda quando o casamento está nas últimas. E quando procuram ajuda, não expressam o que precisa ser expressado. Ou seja, não abre o coração. Pastor, eu quero conversar sobre o meu casamento. E na hora que vai conversar sobre o casamento, omite, não abre o coração. 60% é assim. Não se dirige aos seus líderes espirituais para resolver o problema. Tem aqueles que já vêm assim, dizendo o que vai fazer. Pastor, eu vou me separar da minha mulher, não dá mais para viver com ela. E aí pronto, não abre o coração, não conversa de coração para coração. 60% dos casais dentro da igreja agem assim. Já chegam para se aconselhar com o pastor, mas com uma posição definida. Eu vou fazer isso. Aí o que é que o líder pode fazer? Muitos fracassos de casamentos poderiam ser evitados se os casais ouvissem mais e, ao ouvir, colocassem em prática o que ouve. E principalmente o perdão. Outra coisa é querer ver a perfeição na vida do outro. Você não se casou com uma pessoa perfeita. Você se casou com uma pessoa que você vai ter que trabalhar para melhorar a vida dela. Você vai ter que amar com amor, com inteligência dada por Deus. Você vai melhorar a vida do seu cônjuge. Amém? E por falar em melhorar, levante a sua mão e diga: Deus, me dê inteligência para eu melhorar a vida do meu cônjuge. Amém? Uma coisa que temos que entender muito bem é que a maioria dos problemas conjugais não são resolvidos instantaneamente. Não são. Porque são duas pessoas que vieram de criações diferentes, são duas pessoas que vieram de ambientes diferentes, são duas pessoas que têm intelectualidade diferente. Tem mulher que a intelectualidade dela, o grau, o QI dela é mais baixo do que o do homem, e o homem precisa de muita paciência para ensinar e vice-versa. Tem pessoas que estão na igreja ouvindo uma palavra como essa e não entendem, não estão entendendo nada. Devido à sua dificuldade intelectual, devido à sua intelectualidade ser o seu grau de inteligência não ser o mesmo do outro. Então, a maioria dos problemas não são resolvidos instantaneamente. E existem problemas que requerem esforço e determinação. É necessário que os dois se esforcem para resolver aquele problema. Se o marido tem compulsão, é compulsivo para gastar, gasta demais, ou a mulher, o marido tem que trabalhar na vida dela para que essa compulsão desapareça. Se ele tem algum tipo de compulsão, a mulher tem que trabalhar, ou no lado espiritual, ou no lado emocional, mas ela tem que trabalhar. De sorte é que um trabalha para aperfeiçoar o outro, para que ambos tenham uma vida unida,
para a glória do Pai. E qual a maior influência para que isso aconteça? A de Cristo. A de Cristo. A influência de Cristo é a chave mais importante para uma vida conjugal significativa. Diga: a presença de Jesus no meu casamento, na minha casa, faz a diferença. Irmão, você pode ler livro de A, de B, de C, você pode estar toda semana em sessões de tratamento psicológico para a família, você pode fazer psicologia familiar, você pode fazer um monte de coisa, isso pode até melhorar, mas resolver, só quem resolve é a presença de Jesus na vida do casal. Para isso tem que haver temor a Deus. Para isso precisa se submeter a Deus. Para isso precisa respeitar a palavra de Deus. Nem todos que estão dentro da igreja respeitam a palavra de Deus, se submetem a ela. Tem aqueles que se submetem a si mesmo, à sua própria vontade, à sua própria inteligência carnal. E a Bíblia diz que a sabedoria carnal, a sabedoria humana é maligna e diabólica. Amém? Se você quer ter sabedoria, peça a Deus, para que você tenha a sabedoria certa, a inteligência que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. E não simplesmente a sabedoria carnal. A espiritualidade é o ingrediente principal no relacionamento conjugal. O melhor local para se demonstrar que é santo é em casa. Não é na igreja. É em casa. Não é no trabalho. No trabalho a gente está longe dos olhos da esposa e dos filhos. Em casa estamos sendo mirados pela esposa e pelos filhos. Eles nos miram, eles veem o nosso comportamento. Então, o melhor local para se ser santo é em casa. Amém? Isso é uma regra geral, não apenas para o casamento, mas uma regra geral para a vida cristã. Aonde eu devo demonstrar a santidade? Aonde eu devo demonstrar a transformação? Aonde eu devo demonstrar que Deus agiu na minha vida? Em casa. Para quem eu devo dar testemunho? Para todo mundo, mas em primeira instância para os da minha casa, para os da minha família, para aqueles que convivem comigo. É ali que a mulher de Deus mostra que ela é de Deus. É ali que o homem de Deus mostra que ele é o homem de Deus, é em casa. É em casa, é na família. A igreja é um monte de famílias reunidas. Tudo começou por uma família, Adão. E vai terminar por uma família, a família de Deus. Quem está entendendo? É a família, irmão. A base é a família. Haverá uma família eterna, aonde nós seremos um só. Ali na eternidade, estaremos com o nosso Pai eternamente. Uma família. Começou com uma família e vai terminar com uma família. Na eternidade é a grande família de Deus. Aqui são as famílias de Deus fraccionadas de acordo com a sua vida, de acordo com o seu estilo de vida, que não pode ser diferente do estilo de vida que a palavra de Deus proporciona. Amém? É um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo o cristão querer viver a sua vida. Não, ele tem que entender, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, agora eu estou escondido em Cristo. Se esconda em Cristo que você vai ganhar o seu marido. Se esconda em Cristo que você vai ganhar sua esposa.
Se esconda em Cristo que você vai ganhar sua família, vai ganhar os seus filhos. Mas se não estamos escondidos em Cristo, pode ter certeza, você vai ter filhos que você vem para a igreja, eles vão para a balada. É assim, a natureza humana precisa ser doutrinada, para dizer realmente, num sentido mais selvático, a natureza humana precisa ser domada. Domada mesmo. Então, entenda isso. A espiritualidade é um ingrediente principal no relacionamento conjugal. Entendeu? Isso é uma regra que deve ser vivida por todo crente. Todo crente deve viver a regra do culto doméstico. Todo crente deve viver o culto doméstico. Ou uma vez por semana, ou diariamente, de acordo com a sua realidade de tempo. Mas todo casal cristão deve viver o culto doméstico. Ter um culto em família, uma vez por semana. A iniciativa deve vir da mulher, a iniciativa deve vir do marido, ou até mesmo dos filhos que estão na igreja. Mas ter esse culto doméstico uma vez por semana é muito importante. Para quê? Para elevar a espiritualidade no lar. O lar ter um grau de espiritualidade elevado. Chame o seu marido, você que tem esposa descrente, para ler a Bíblia, ler um salmo, orar. Chama os meninos, bota os meninos na sala, senta no sofá, esposa, marido e filhos, lê um salmo, ora, agradece a Deus. Mas manter uma espiritualidade no lar vívida, acesa, aonde Deus é o Senhor daquele lar. Quantos estão entendendo? Vamos para o último ponto. Devemos nos comprometer com a bênção e não com o tormento. Diga comigo, eu quero que a minha vida conjugal seja uma bênção e não um tormento. Há casais que vivem um tormento só. É uma vida cheia de turbulência. Seria melhor estar voando para cima e para baixo, pegando as turbulências dos aviões, do que estar dentro de casa. Porque as turbulências de dentro de casa são muito mais fortes do que a que enfrentamos nas aeronaves quando cortamos o céu do Brasil. Mas o fato é que Deus instituiu o casamento para que o casamento seja uma bênção. Durante algumas semanas, a missionária Grace Kelly disse aqui: casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. Agora você muda assim realmente a frase e diga: meu casamento é uma bênção. Isso não quer dizer que nunca vai haver coisas para conserto. Casamento é um processo de reajuste. Amém? Sempre vai ter alguma coisa para consertar. Mas é uma bênção. É uma bênção porque tem coisas para consertar. É uma bênção porque tem coisas para colocar em ordem. Você entende, amado? Tem gente que só vê as coisas do lado negativo. O meu casamento é uma bênção, para não falar o contrário. Não estou falando disso, não. Eu não estou aqui isentando a responsabilidade do marido em resolver certas situações que compete a ele resolver. Não estou isentando a mulher, porque existem situações que compete a mulher resolver no casamento.
Então haverá algumas coisas para serem ajustadas no casamento, tanto por uma parte como por outra, sim, mas o casamento é uma bênção e não um tormento. Repete de novo, diga: o meu casamento é uma bênção. O fato de um casamento se tornar uma bênção ou um tormento depende inteiramente do casal, é verdade. Ou estou vivendo no inferno, então você é o diabo. Entendeu? O inferno foi feito para quem? Para o diabo. Então alguém está ali contribuindo para que aquele casamento seja um inferno. Alguém está contribuindo. E só pode ser um ou outro. Só pode ser um ou outro. O diabo não vai realmente agir na vida de um casal sem achar brecha. Essa é a verdade. Ele precisa de brecha. Então ele achando uma brecha, ele acha. Ele vai agir. Se ele achar uma brecha na minha vida, ele vai agir no meu casamento. Se ele achar uma brecha na vida da minha esposa, ele vai agir no casamento. Então não existe. E eu mudei a minha argumentação. Quando alguém chega para mim e diz bem assim: o meu casamento é um inferno, eu vou perguntando: quem é o diabo dos dois? Vou logo perguntando: quem é o diabo dos dois? Quem é que está dando lugar a Satanás aí para esse casamento ser um inferno? Você entende? Diga: minha casa é de Deus. Diga: eu e a minha esposa e os meus filhos somos propriedades exclusivas de Deus. Amém, irmãos? Então usa de sabedoria, usa da palavra. Não fica dizendo que teu casamento é do diabo. Não pode. Só há 3 alternativas para um casamento em crise. Um casamento em crise só tem 3 coisas a fazer. Eu não sei se o seu casamento está em crise, mas o que eu estou lhe dizendo é que só há 3 coisas para se fazer quando um casamento está em crise. A primeira coisa é o divórcio. Se separa, cada um vai para um canto, e lá seja o que Deus quiser. Não é a recomendação bíblica. A segunda coisa é a vida de aparência. Empurrando aquele casamento com a barriga. Fazendo de conta. Vai para a praia, quando volta, misericórdia. Toca fogo na casa. É uma briga que antes não tivesse ido. Vai jantar fora, quando volta o gato, a galinha, o cachorro sofre, porque chegam virados no Satanás mesmo. Então é uma vida de aparência. É aquele casamento de aparência. Então, tem casais que se acostumam com isso, com essa vida insossa de aparência. Não tem aquele prazer de sair os dois de mãos dadas, parar assim na próxima esquina e se beijar como se beijava quando estava namorando. Tem casal que não se beija mais não. Principalmente quando sai. Tem casal que não se beijam mais nem fazendo sexo. Veja como o romantismo foi embora.
Foi embora. Nem fazendo sexo se beijam mais. Que é isso? Está desobedecendo a Deus. Deus diz: eu uni vocês para que vocês sejam um. E quebrar esse mandamento de ser um não é conveniente para ninguém. Não é conveniente para ninguém. É aquilo. Então não viva a sua vida conjugal de aparência. Já pensou? Marido e mulher vêm para a igreja cultuar a Deus de aparência. E o pastor diz bem assim: dê um abraço na sua esposa. Aí para dar aquele abraço na esposa é um tormento. É um tormento. Por causa de quê? Da vida de aparência. Aquela vida aparência, aquela vida, sabe, engasgada. Aquela vida que, quando o marido chega em casa, a mulher diz: você chegou cedo hoje? Foi que houve? Você deixou o trabalho cedo assim? Aconteceu alguma coisa? Porque lá no íntimo dela, mas antes ele tivesse ficado lá mais algum tempo, quando chegasse aqui já me encontrasse dormindo. Desconforto, amado, aparência. Casamento de aparência é pior do que estar solteiro. Tem gente que está solteira e está feliz. Tem gente que está sozinha e está feliz. E tem gente que está casada e está complicada, porque não sabe viver a vida a dois. Deus disse: una a sua mulher, mas Deus não disse assim: tem o manual aí, ó, busca no manual. Lê o manual, busca sabedoria para entender o manual e colocar em prática a maneira de se viver a dois. E o terceiro passo, a terceira coisa que tem para um casamento em crise, é enfrentar os problemas e fazer as escolhas certas, inteligentemente. Aí eu pergunto, para quem tem o casamento em crise, e aí, qual a opção você escolhe? O divórcio? A vida aparente naquele casamento? Ou enfrentar os problemas e fazer as escolhas inteligentes? Resolver tudo que está pendente. Casamento tem que se resolver tudo que está pendente. Não pode de maneira nenhuma deixar para depois. Até aquela palavra que ele disse ontem, você tem que botar na sua agenda e dizer bem assim: tal dia eu vou tratar aquela palavra, vou conversar com ele. Porque essas coisinhas que vai juntando, vai acumulando, vai juntando, vai acumulando, que vai desgastando o casamento, e isso vai refletindo em atitudes, vai refletindo em comportamento, vai alterando a vida emocional do casal, e o casal passa a viver uma vida que estão mal se suportando, mas não estão vivendo, não estão se amando, não estão se respeitando. E é terrível um casamento quando perde o respeito, perde o amor, perde o equilíbrio emocional. Aí sim, virou um verdadeiro inferno. Porque um casamento sem respeito, sem equilíbrio emocional, sem essas coisas, aí Deus tem que ir com o seu exército mesmo, para amarrar a legião de demônios que está ali. E por fim, a união ideal. Como chegar a uma união ideal? Como alcançar esse casamento abençoado? Como alcançar essa vida a dois, cheia de prazer, de alegria, de satisfação? Esse prazer de estar casado. Primeiro, admitindo mudanças e transformação. Eu admito que tenho que mudar em algumas coisas.
Todos nós precisamos mudar, admitir e mudar, admitir e mudar. Se eu quero realmente uma mulher feliz, eu tenho que mudar o meu comportamento. Se você quer um marido feliz, mude o seu comportamento. Não queira mudar ele não, com palavras, com queixumes, com pragas. Não, mude com o seu comportamento. Tem mulher que todo dia, se você não se converter, você vai para o inferno. Se você não se converter, você vai para o inferno. É verdade, é verdade, é verdade. Mas mude o comportamento. Todo dia dê um beijo e diga, Deus te abençoe. Todo dia dê um beijo e diga, Deus te abençoe. Todo dia dê um beijo e diga, o Espírito Santo te guarde. O Espírito Santo te proteja. Vai trabalhar com o Espírito de Deus, meu filho. Ele vai mudar. Por que ele vai mudar? Porque você mudou. Amém? Vocês estão entendendo? A mesma coisa com a mulher. A mesma coisa com os filhos. Porque a gente só sabe dizer Deus te abençoe para o vizinho, para os amigos, para os irmãos na igreja, e em casa não. Essa palavra trava. Duas palavras que se travam realmente dentro de casa. Deus te abençoe, me perdoe e eu te amo. Essas palavras travam, meu irmão. Trava. Tem casal para, me perdoe, mas não fala nem, mal, me desculpe, mal pede desculpa. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a pedir perdão. Tá? Então, admita as mudanças e transformações. O cônjuge inteligente, ele sabe o que é bom para os dois. Amém? Os casados que estão aqui nessa manhã, levante a mão. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe o que é bom para a sua casa, para o seu casamento. Você sabe. Bote em prática, porque você sabe. Não é coisa misteriosa, não. É as coisas simples. Você sabe como fazer a sua esposa feliz. Você sabe como fazer o seu marido feliz. Você sabia quando namorava? Agora esqueceu? Outra coisa, para ter uma união ideal. Para ter uma união ideal. Escolha um casal referência. Nunca fique olhando para casal capenga. Não olhe para casais que estão cheios de problemas. Olhe, mire, fixe a sua vida, o seu casamento em quem tem um casamento abençoado. Amém? Olhe para quem tem o casamento abençoado. Se você ficar olhando para o casamento da vizinha que fica dizendo, eu vou divorciar, eu ainda vou dar um par de chifre nele. Se você fica olhando para esse modelo, o seu casamento vai cair. O seu casamento vai cair. Olhe para quem é exemplo como casado. Pode ser seus avós, pode ser seu pai, pode ser o seu pastor. Olhe para o exemplo de casamento bons que tem e realmente baseie o seu casamento nos exemplos bons de casamento que tem. Se o casamento do seu pai não é bom, não olhe para o casamento do seu pai. Olhe para o casamento exemplo. Tenha um casal exemplo para se aconselhar. Não se aconselhe concernente à vida conjugal com quem está com o casamento arruinado. Não se aconselhe, não. Se aconselhe realmente com quem está com o casamento como exemplo. Eu vou me aconselhar com ele. O casamento dele, é exemplo para mim. Vou me aconselhar com o meu líder. O casamento do meu líder é um exemplo para mim. Eu vou aconselhar aqui com a mulher, a minha vizinha, ela largou o marido, tem 2 meses que ela largou o marido. O que é que ela vai te aconselhar?
largar o teu também. Amém? Ah, vou me aconselhar ali com aquela vizinha, ela deu corno no marido. Ela vai mandar você dar também no seu. Então você tem que ter um referencial, um casal referencial. Eu sempre tive um casal referencial, para estar olhando para eles. E até hoje tenho. À distância eu olho para um casal que é referência para o meu casamento. Vença, olha aqui, ó. Quer ter um casamento abençoado? Vença a inveja e construa a sua união ideal com o seu cônjuge. Não tenha inveja daqueles que têm o casamento equilibrado. Se aproxime dele, se aproxime dela. O que é que você faz para o teu marido te amar tanto? Me diz aí o que é que tu faz. Você vai aprender com uma mulher que sabe amar o marido. Rapaz, me ensina aí o que é que você faz para o seu lar, o seu casamento ser uma bênção. O que é que você faz? Mas tem gente orgulhosa, acha que sabe de tudo, não precisa aprender. Aprende com quem sabe mais. Amém? Aprenda, nunca pare de aprender. Nunca cesse de aprender. Aprenda. Vença a inveja, que a pior coisa que tem é a gente ficar, olha, que nojo. Eles são tão unidos que faz nojo. Olha, eles não brigam não, que nojo. Isso é inveja, comportamento de inveja. Quando eu olho para alguém e sinto que aquela pessoa pode somar na minha vida, eu me aproximo. Agora, se eu olho para alguém e sinto que aquela pessoa não soma na minha vida, eu fico de cá, na minha. Na minha. Porque você deve buscar para a sua vida exemplos bons. Diga comigo, eu vou buscar para a minha vida bons exemplos. Conclusão: duas pessoas perfeitas não formam um casal perfeito. Amém? Ouviram o que eu disse? Duas pessoas perfeitas não formam um casamento perfeito. Tem que ter um corajoso e um medroso. Tem que ter um forte e um fraco, para poder dar equilíbrio. São duas pessoas que estão em fase de melhoramento. E eles vão se unir para que esse melhoramento seja real na vida a dois. Amém? Não pense que você realmente é perfeito e o seu marido é perfeito, por isso seu casamento é perfeito. Não. Negativo. São duas pessoas imperfeitas que se unem para se melhorarem. Elas se unem para realmente vencer as suas próprias dificuldades. Para vencer, elas estão ali unidas, melhorando uma a outra. A mulher melhora o marido melhora a mulher. Amém? Aí você me diz assim, e quando ele não quer? E quando ela não quer? Aí a gente tem que orar, pagar um preço terrível. Mas não perder a fé e nem a esperança de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Amém? Muito mais do que pedimos e pensamos. Mas não esqueça, todos precisam de ajuda. Quando você estiver precisando de ajuda para o seu casamento, olhe para um casal referencial. Não vá olhar para o... Eu vou falar para o meu sogro. Seu sogro está onde? Ah, o sogro está divorciado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Busca um casal referência. Tenha um casal referência.
Pode ser na sua família, pode ser na sua igreja, pode ser o seu pastor. O casamento do seu pastor reflete luz, então fica debaixo desse foco. Amém, irmãos? Se o casamento do seu pastor reflete luz, fica debaixo desse foco. Eu vou conversar com a pastora. Eu vou saber dela como é que ela faz. Eu vou saber. Eu vou saber do pastor como é que ele faz. Eu vou saber. E viva a vida a dois como Deus quer. Amém? Um casal perfeito é aquele que, após conhecidos os defeitos das partes envolvidas, existe amor sincero, respeito e compreensão. Diga, um casal ideal é aquele que tem amor sincero, respeito e compreensão. Você tem um marido que peca, você é uma esposa que peca, você tem filhos que pecam, você tem pais que pecam. Então, uma família é composta de pecadores que precisa de perdão, que precisa de amor, que precisa de respeito, que precisa de compreensão. Quem entendeu, diga amém. Se coloque em pé e vamos orar. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. O seu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o